caminhando à deriva e sofrendo, incerto era o meu caminhar, oprimido e sem direção, felicidade até então nem pensar, mas também neste meu caminhar não tinha dúvida que o reino celestial era minha intenção alcançar e de um lugar ter o direito afinal. Hoje sou feliz no meu caminhar, é porque no reino do céu sinto que estou. Hoje sou feliz no meu caminhar, com a santa voz ao meu consolado. Este santo e estreito caminho que irá levar-me diante de Deus Criador transformou-se hoje em meu destino, e assim deixei de viver como um sofredor. Este santo e estreito caminho que irá levar-me ao reino do Consolador transformou-se hoje em meu destino, e assim deixei de viver como um sofredor. Se hoje sou feliz no meu caminhar, é porque no reino do céu sinto que estou. Hoje sou feliz no meu caminhar, com a santa voz ao meu consolado. Este santo e estreito caminho que irá levar-me diante de Deus Criador transformou-se hoje em meu destino, e assim deixei de viver como um sofredor. Este santo e estreito caminho que irá levar-me ao reino do Consolador transformou-se hoje em meu destino, e assim deixei de viver como um sofredor. Se hoje sou feliz no meu caminhar, é porque no reino do céu sinto que estou. Hoje sou feliz no meu caminhar, com a santa voz ao meu consolado.
sofredor. Preço ao prazer que no mundo há. Prazer criado pelo opressor para a paz da humanidade tirar. Vivia sofrendo amarguras neste mundo cheio de ilusões, sem saber que a Santa Voz Rosa fazia planos para me dar a salvação. Com seu amor divino, com sua misericórdia e sua compaixão, encontrou este coração sofrido e a ele deu paz e consolação. Hoje em meu viver sinto a felicidade que no outrora não podia ter, pois vivia longe da verdade. Ó Santa Voz Rosa, Mãe querida, dedico a ti o meu louvor, porque tu és em minha vida o Santo Espírito Consolador, porque tu és em minha vida o Santo Espírito Consolador. Ó Santa Voz Rosa, Mãe querida, dedico a ti o meu louvor, porque tu és em minha vida o Santo Espírito Consolador, porque tu és em minha vida o Santo Espírito
Eu vou dar início à nossa reunião. A todos os presentes, a minha saudação, meus votos de boas-vindas, o que eu faço em nome do estimado Santo Profeta Irmão Aldo, da nossa bendita Santa Avó Rosa e de nossa Mãe Maria Santíssima. Também aos prezados visitantes que nos honram com a sua presença e os amigos e irmãos internautas que nos acompanham online, lá no aconchego dos seus lares, mas tendo a honra de estar em comunhão conosco neste ato de louvor, adoração e glorificação, em servirmos a Deus, ao Pai e seus santos e anjos, que se fazem presentes, guardando, amparando este ambiente e nos proporcionando a verdadeira paz e condições de estarmos em comunhão com o reino celestial, a este reino de Deus perfeitíssimo, onipotente, onisciente, nosso louvor e adoração hoje e sempre. Irmãos, aqui estamos mais uma vez para um ato sagrado de reconhecermos a grandeza de Deus e o louvar e glorificar com a nossa reverência, o nosso amor e a nossa dedicação, com o nosso sincero desejo e profundo e ardente de servirmos bem esta igreja. Por isso aqui estamos para mais uma aula de aprendizado, onde vamos comentar, onde a mensagem do nosso Santo Primaz é para nós a instrução sábia vinda dos céus para nortear nossos passos e fazer-nos trilhar as veredas do bem, da justiça e da verdade. Portanto, convido a igreja que está sentada a ficar em pé. Eu vou dar início, vou fazer a oração inicial da nossa reunião. Recomendo também que os amigos e irmãos internautas façam o mesmo aí nos seus lares. Santíssimo e onipotente Pai Celestial, Deus de amor, de bondade, de misericórdia, de justiça, e que mais uma vez prova todas essas virtudes e qualidades santíssimas do Senhor Deus, do seu Divino Espírito e de Jesus nosso Senhor, para com a raça humana, para com o ser humano que tanto deseja salvar. Por isso o Senhor estende novamente nos dias atuais as suas santas mãos para dar abrigo, para dar aconchego, para dar provas do seu amor e resgatar para o seu reino almas preciosas. Vivemos os dias de abundância da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor, da sua justiça, para que, como um socorro celestial, possamos ter condições de estarmos em comunhão contigo, fazendo a tua santíssima vontade, porque temos em nosso meio o cetro do seu poder, ou seja, aquela que dá real manifestação a este poder intrínseco e extrínseco do Senhor Deus, do seu Divino Espírito e de Jesus nosso Senhor. A santa e bendita Avó Rosa, santa que mereceu ser a porta-voz, a intérprete de Jesus, profetisa, sacerdotisa, que realizou um ministério sagrado nesta Santa Igreja Apostólica e pôde nos dar as condições de hoje pertencermos ao reino celestial, como Igreja do Consolador, como Igreja do Supremo Pastor. A Ti, Santíssima Avó Rosa, nossa adoração e louvor, pelos seus méritos, pelo seu poder, pela grandeza da sua bondade, misericórdia e justiça, da semelhança bendita que herdaste de Jesus, igualando-se a Ele em estatura espiritual, para junto com Ele hoje manifestar todo o poder salvador de Jesus. A nossa Mãe Maria Santíssima, nosso louvor, adoração e glorificação pelas obras que realizaste no passado e no presente, cooperando com Jesus, seu Filho amado, no preparo desta igreja e do outro Consolador, e agora lado a lado do Supremo Pastor, guardando-o, abençoando-o, livrando-os de todos os perigos e males, para que incólume continue à nossa frente, ou seja, sem sofrer dano algum, possa estar à nossa frente como o ilibado pastor por excelência deste rebanho, supremo sacerdote deste rebanho, supremo pastor, enfim, nosso comandante, nosso profeta santo, amado e venerado. Bendito Santo Primaz, Santa Avó Rosa e Santa Mãe Virgem Maria, rogo que abençoe esta reunião, para que sejamos confortados, consolados, animados na fé, no amor, na devoção,
na união fraternal, sejamos um povo assim corajoso e bem disposto a lutar por esta causa tão nobre, tão sublime, tão extraordinária que a Senhora realiza em espírito e verdade, e juntamente com o estimado primaz, nos defende de todo o mal. Ajude-nos, pois, a ter entendimento e a crescermos nesta fé, na união fraternal e no desejo de permanecermos nesse santo caminho. Tome conta de todo o transcorrer desta reunião, para que sejamos fortalecidos na fé, no amor, e assim possamos servir o reino dos céus, tendo uma vida consagrada, santificada, uma vida de paz e amor, que seja um exemplo para toda a humanidade em representarmos o reino dos céus, sermos a luz do mundo e o sal da terra. Bendita Avó, console, ampare e proteja todos nós, sustente-nos na sua graça, tome a direção deste trabalho e ajude-nos em todos os momentos da mesma, para que sejamos fortalecidos e animados, corajosos e perseverantes. E assim entrego nas mãos da Senhora, do Santo Primaz e de Nossa Mãe Maria Santíssima esta reunião, para a honra e glória do Teu Santíssimo nome, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Cantemos o hino de número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não derrota. Ele marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa Amém. A igreja pode se assentar e nós vamos cantar alguns hinos do nosso cenário para louvarmos e glorificarmos a Deus e seus santos poderosos. Vamos iniciar pelo hino de número 213, Anunciando a Salvação. Esta Igreja Apostólica tem doutrina verdadeira, vence o império do mal e transforma vidas inteiras. Brahma na terra
214. Tão grande é a luta. Tão grande a luta travada noite e dia para manter nossa boa conduta e acesa a luz que sobre nós irradia para manter esta igreja Amém. Agora nós vamos ouvir com a apresentação do coral o hino Vitoriosa Vida. Por
Vamos ouvir a apresentação de um trio com o hino intitulado Natal, Palavra Linda. Natal, palavra linda, soando nos corações de todos os homens de bem. É tão lindo quando chega este dia glorioso, todos juntos festejando mais um Natal maravilhoso. Seria bom se eu pudesse gritar para o mundo inteiro, para vir comemorar juntinho a nós este grande dia. Seria bom se eu pudesse chamar o mundo inteiro para que se junte a nós para cantarmos esta canção. Outro dia glorioso, quando chega o ano novo, felizes todos juntos cantaremos em uma só voz. Vamos cantar para o mundo inteiro, louvando a Jesus, a avó Rosa e o irmão Aldo. Seria bom se eu pudesse chamar o mundo inteiro para vir comemorar juntinho a nós este grande dia. Seria bom se eu pudesse chamar para o mundo inteiro, para que se junte a nós para cantarmos esta canção. Seria bom se eu pudesse gritar para o mundo inteiro, para vir comemorar juntinho a nós este grande dia. Seria bom se eu pudesse
chamar o mundo inteiro para que se junte a nós para cantarmos esta canção. Com a apresentação do coral, ouçamos o hino intitulado Linda Marcha Triunfal.
meus prezados irmãos e irmãs, crianças e juventude, visitantes e internautas, nós temos mais uma vez a preciosa honra de tomarmos conhecimento do apelo do nosso estimado comandante e profeta Santo Irmão Aldo, que conclama aos nossos corações a prática deste ato de caridade, de promovermos o desenvolvimento desta obra de fé e caridade. Diz ele neste boletim: estimados irmãos e irmãs, eu, Irmão Aldo, agradeço a todos por suas ofertas e seus dízimos e, mais uma vez, afirmo que esse é o único meio com o qual contamos para manter a nossa igreja e divulgar a nossa obra. E dessa maneira, temos atendido à vontade de Jesus e da Santa Vó Rosa para levar a paz e a salvação aos corações humildes, também para que muitas almas sejam ganhas para Deus, o Pai. No entanto, o custo desta obra de fé e caridade é bastante elevado. É por esse motivo que tenho apelado aos corações de todos os apostólicos para que façam regularmente as suas contribuições, e tenho pedido àqueles que puderem que contribuam com os seus dízimos e suas ofertas especiais. Eu, Irmão Aldo, tenho assim procedido a fim de que as nossas atividades estejam sempre em andamento, sem interrupção ou adiamento, por falta de recursos, e que possamos manter o pagamento das despesas de nossa igreja em dia e realizarmos tudo o que se fizer necessário para o bem da obra em geral. Lembro a todos que, como povo de Deus no tempo presente, nós ainda temos muito trabalho a ser realizado, tanto na sede como em muitas congregações, além da necessidade de mantermos a hora milagrosa em diversas emissoras de rádio e em vários horários em muitas localidades deste país, com o objetivo de divulgarmos que a Santa Vó Rosa é o Espírito Consolador da promessa de Jesus e anunciarmos ao mundo que é tempo de salvação. Também lembra a todos que estamos em campanha para a aquisição de um imóvel nas proximidades da nossa sede, a fim de que, num futuro próximo, possamos ampliar os alojamentos e o templo da sede. Assim, contando com o amor e com muita fé e coragem do nosso povo, haveremos de vencer mais essa batalha. Envio a todos a minha bênção, o meu abraço fraternal, a bênção de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa. Tenham muito boa disposição para o viver cotidiano e muita paz em seus corações. Não vou me alongar muito neste apelo, mas apenas citar a todos os nossos irmãos um provérbio que precisa ser praticado por todos nós, porque é para o nosso bem e para a nossa felicidade. Provérbio esse que diz: todos por um e um por todos. O nosso bendito santo profeta Irmão Aldo é o representante digníssimo do nosso Deus, para o qual se converge todo este poder miraculoso, multiforme, prodigioso, invencível do nosso Deus, que a Santa Vó Rosa faz canalizar na sua pessoa, e dele parte para todos nós, de modo que sejamos alimentados na fé, com as suas palavras virtuosas de ânimo, de carinho,
palavras de alento, de arrimo de fé, quer dizer, de auxílio, de fé para todos nós. E Ele pede para que nós o ajudemos. Então, se Ele é um por todos nós, sejamos todos nós por Ele, no andamento da obra, em ajudá-lo a desenvolver esse trabalho sacrossantíssimo, que visa salvar almas para o nosso Deus, como tem acontecido no decurso desses 43 anos de atividade eclesiástica deste profeta santo, e mais 16 anos do ministério glorioso do Santo Espírito Consolador, portanto 59 anos e meio de atividade pró-salvação da humanidade. Portanto, irmãos, deixo a todos esse apelo. Atendamos a este apelo que visa tão somente o nosso bem e o bem das almas que estão à nossa espera, procurando um caminho, procurando a graça de Deus, sedenta da sua justiça, do seu amor e da sua bondade. E assim sejam saciadas, como nós estamos sendo saciados em nossa sede de justiça, de amparo, de bênçãos gloriosas que temos recebido do Santo Consolador. Eu vou orar consagrando os donativos. Bendita e Santíssima Voz, todo louvor e adoração, glorificação, exaltação à Senhora, que representa todo o poder de Deus e dá expressão a este poder para nos ajudar, nos abençoar este país, os locais onde trabalhamos, as nossas pessoas, mantendo-nos saudáveis e curando-nos quando necessário de nossas enfermidades, quando isto acontece, mas abrindo os nossos caminhos, abençoando o nosso pão de cada dia, abençoando os nossos celeiros para que nada nos falte e possamos cumprir com a lei social, com a família, com o Estado, com o país, e também cumprirmos com este dever tão santo e tão sagrado que é o de trazermos à casa do tesouro os nossos dízimos, as nossas ofertas especiais, nossas ofertas espontâneas, generosas e liberais. Portanto, eu peço que a senhora as receba no seu altar de glória, porque eu consagro esses donativos para o desenvolvimento desta obra santa, para que se converta em felicidade para todos nós e para as almas a ser alcançadas pela graça divina, pelas mãos poderosas da Senhora e do Supremo Pastor. E assim este aprisco cresça e resplandeça no meio desta humanidade, no intuito de salvar almas para o nosso Deus. Louvor e adoração à Senhora e a todo o reino celestial, hoje e eternamente. Amém. Enquanto acontece o recolhimento das oferendas, nós iremos ouvir com o coral Igreja Restaurada. Aos nossos visitantes, o nosso agradecimento pela sua presença que nos honra e prestigia o nosso trabalho. Que a Santa Vó Rosa e o nosso santo profeta, irmão Aldo, os ajude a entender a razão de ser da nossa fé e do nosso modo como adoramos, glorificamos e servirmos a Deus. Também aos nossos internautas que nos acompanham via online, estão, pois, sintonizados por intermédio da internet, acompanhando o desenvolvimento desta reunião. O nosso agradecimento sincero, que a Santa Vó Rosa, com o nosso estimado profeta, irmão Aldo, e nossa Mãe Maria Santíssima, ajude e abençoe fartamente a todos, ajudando a todos a crescerem em espírito e nesta fé poderosa.
Quero pedir perdão a todos, porque involuntariamente eu repassei para a igreja uma gafe, involuntariamente, né? Porque eu anunciei o hino com a apresentação do coral, e era com a orquestra. Mas são coisas que acontecem e são erros que estamos sujeitos, porque houve uma coincidência muito grande. Este hino tanto é apresentado pelo coral como pela orquestra, e neste caso de hoje seria com a orquestra. Mas ao digitar a pessoa também deve ter cometido esta gafe, que eu passei involuntariamente para todos, anunciando com o coral. Mas agora é com o coral. Vamos ouvir o hino Frutos do Teu Martírio.
Em nome da Santa Vó Rosa, do estimado profeta Santo Irmão Aldo e da bendita Mãe Maria Santíssima, eu agradeço de coração o esforço que fizeram para comparecer a esta reunião. Portanto, agradeço a presença de todos, pelo esforço, pela boa vontade, pelo ato de terem esta opção em escolher esses espaços de tempo para estar aqui, abrigados na casa de Deus, sob a proteção de santos e anjos poderosos que circundam este templo, dando-nos todo o amparo do poder celestial. Agradeço a todos, também aos obreiros, diáconos e diaconisas, pela colaboração preciosa na organização do trabalho, e também a este coral, na pessoa dos seus músicos, coristas, regentes, enfim, todos os integrantes deste coral. O meu agradecimento pelo exercício deste ministério tão nobre que, como tem sido dito pelo nosso estimado santo profeta Irmão Aldo, é o braço direito da obra da Igreja Apostólica, porque ajuda a levar uma mensagem de paz que alegra, que fortalece, que edifica os corações, cooperando para que Deus seja enlevador, ou então produza enlevo nos corações, num ato de adoração sublime ao Deus Criador, aos seus santos poderosos. Portanto, meu agradecimento a todos. E agora, com muito prazer e alegria, eu repasso para os irmãos o que o nosso santo profeta Irmão Aldo escreveu, ou mandou escrever nesses boletins, supervisionado por ele, onde diz: Santa Comunhão na sede. Teremos a Santa Comunhão em nossa sede no próximo domingo, ou seja, hoje, dia 10, com início às 18 horas. Porém, às 17 horas, teremos a apresentação de hinos pelo coral. E ele ainda pede: recomendo a todos que participem deste sacramento com o desejo sincero de fortalecer o seu espírito no corpo e no sangue de Jesus, nosso Senhor. Temos mais duas emissoras que irão retransmitir o programa A Hora Milagrosa. Pitanga, no Paraná, através da Rádio Pitanga AM 580 kHz, às segundas, quartas e sexta-feiras, às 20 horas. Eu repito, em 580 kHz, às segundas, quartas e sexta-feiras, às 20 horas. Tangará da Serra, Mato Grosso, através da Rádio Pioneira, AM 560 kHz, aos domingos, às 14 horas. Os ensinamentos que Jesus transmitiu à Santa Vó Rosa são a garantia da felicidade e da vitória do povo apostólico. Jesus, nosso Senhor, encarregou a Santa Vó Rosa da missão de formar sua igreja e de santificar o povo apostólico, também para que esse povo estivesse preparado para ser sempre ajudado, guardado e amparado nas horas de lutas e de problemas, ou seja, diante das adversidades da vida, que nunca faltam, sempre estão circundando o nosso viver. Para isso, nosso Senhor Jesus transmitiu à Santa Vó Rosa seus preciosos ensinamentos para a grande missão de santificar e de moralizar sua igreja, para eliminar do meio de todo o seu povo, seria assim, do meio de todos, de seu meio, todos os costumes que prejudicam a santificação do povo de Deus na terra, inclusive para que ela ensinasse ao seu povo a regra de um bom viver, moralização da conduta
em todos os aspectos do viver cotidiano, proceder com educação e bom trato em família e com o semelhante, e uma vida justa e disciplinada, de acordo com a vontade de Deus Pai, para que o apostólico pudesse ser feliz e abençoado. Cumprindo a missão que recebera de Jesus, a Santa Avó Rosa ensinou que os verdadeiros filhos de Deus precisam praticar o perfeito amor fraterno de uns para com os outros, precisam agir com prudência e serem de coração bondoso, simples, sem malícia, sem sentimentos maus que corrompem a alma. Ao ensinar a prática da vigilância e o cuidado no ouvir e no falar, a fim de evitar as ciladas do inimigo, ela recomendava: sejam espertos como a serpente, mas de um coração simples como uma pomba, incentivando assim a bondade, a mansidão de coração. Também aconselhava a todos o povo apostólico a ser consagrado, justo, honrado, de atitudes sensatas, quer dizer, sem precipitações que tragam resultados considerados de insensatez, mas sensatas e bons de corações, de bons costumes, de boa educação, de respeito e de bom trato com todas as pessoas, e recomendava a trajar-se com modéstia, simplicidade e sem exageros. Incentivava o respeito à doutrina e às ordens de Jesus e as orientações e ensinos que ela, Santa Avó Rosa, transmitia à Igreja, por se tratarem de ensinamentos que concedem honra para quem assim vive e que, quando fielmente praticados, contribuem para que as pessoas se tornem merecedoras da sua ajuda e do amparo dos céus para o seu viver cotidiano, para o seu lar e sua família. Foi por isso que Jesus exigiu, através da Santa Avó Rosa, que a nossa Igreja tivesse uma perfeita disciplina como regra de boa conduta que, sendo praticada como complemento de sua santa doutrina, possibilitasse que os apostólicos fiéis pudessem ser vitoriosos a cada dia de seu viver. A Santa Avó Rosa muito ensinou aos apostólicos a buscarem a cada dia a santificação individual, a santificação do seu lar e dos seus filhos, ensinando-os a serem obedientes e educados, tratando-os com amor e sendo esforçados em dar bons exemplos de pai e de mãe. A Santa Avó Rosa sempre recomendava a todos, dizendo: aceitem os meus conselhos, sendo obedientes à nossa doutrina e à nossa disciplina, para serem abençoados. Procedam, meus estimados irmãos e irmãs, compreendam, meus estimados irmãos e irmãs, que para serem bem-sucedidos a cada dia do seu viver, precisam guardar em seus corações a doutrina e a disciplina que Jesus e a Santa Avó Rosa nos deram com tanto amor e interesse pela salvação de nossa alma.
precisam amar a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Consolador, em primeiro lugar em sua vida, a respeitar a todas as pessoas indistintamente, quer dizer, sem exceção, e aos seus irmãos e irmãs na fé, com o amor de um verdadeiro Filho de Deus, a fim de que sejam sempre felizes e abençoados. São estes os mesmos ensinos, os mesmos princípios doutrinários e conselhos que eu, irmão Aldo, tenho ensinado e recomendado que todos os apostólicos pratiquem a cada dia no seu labutar na terra, pois a doutrina e a disciplina apostólicas, quando fielmente praticadas, proporcionam uma vida com Deus e com o Consolador, conforme afirmou Jesus ao ensinar que do íntimo da alma daquele que cresce fluiriam rios de água viva, ou seja, a pessoa convertida teria conhecimento perfeito da doutrina, e esta serviria de guia para a sua vida e para todos os que convivessem consigo. Essa promessa de nosso Senhor tem se cumprido no tempo presente. Por isso, querendo o bem e a felicidade de todo o nosso povo, eu, irmão Aldo, recomendo aos irmãos e irmãs de todas as idades que se mantenham fiéis às leis e aos ensinos doutrinários e de boa conduta de nossa igreja. Isto é, sejam leais e fiéis à doutrina e à disciplina que nos foram trazidas dos céus por Jesus e pela Santa Vó Rosa, vivendo com simplicidade e amor no coração, e sendo consagrados e santificados, para que todos sejam felizes, abençoados e bem-sucedidos em suas realizações, no trabalho, nos estudos, no lidar cotidiano, ao lado de seus familiares. Amém. Irmãos, eu lhes digo que nós estamos vivendo os dias que entremeiam duas datas gloriosas, responsáveis por excelência pelo sucesso desta obra e pela sua pujança espiritual, o seu desenvolvimento de fé disciplinar, de consagração e de santificação. E quais sejam estas datas? 26 de outubro, quando aconteceu a assunção da nossa bendita Santa Vó Rosa para a glória de Deus, para de lá voltar como Espírito Consolador. E daqui a 45 dias, uma outra data maravilhosa, de significados inexplicáveis, porque são tão extensos e profundos que não há palavras que cabem para designá-los na sua essência profundíssima. O Natal de Jesus nosso Senhor. Portanto, irmãos, somos hoje a igreja prometida, a igreja que foi profetizada no Apocalipse, de ser o templo de Deus, casa de oração para todos os povos, tabernáculo divino, igreja dos querubins e serafins, apóstolos e profetas, que estão todos com outros milhares de santos, colaborando com a nossa bendita Santa Vó Rosa, Jesus nosso Senhor e a Virgem Maria. Portanto, igreja do Consolador, o Espírito da verdade,
a segunda testemunha fiel e verdadeira do nosso Deus, o segundo candeeiro e a segunda oliveira, da qual dimana a vida com abundância para todos nós. Portanto, estamos vivendo em uma igreja onde se cumpre as bem-aventuranças profetizadas por Jesus nosso Senhor, quando disse que bem-aventurados seriam aqueles que choram ou vierem a chorar por fome e sede de justiça, porque seriam fartos. E nesta igreja apostólica estamos sendo fartos de justiça, de amor, de perfeição, de santidade. Sim, estamos sendo fartos de paz, porque ele diz também: bem-aventurados são os pacificadores. E hoje nós estamos aprendendo de um modo sublime, autêntico, direto do nosso Deus, por intermédio de seus santos poderosos, como sermos promotores da paz e vivermos em paz em um mundo tão conturbado. Bem-aventurança que se cumpre também quando ele disse que os mansos e humildes de coração haveriam de herdar a terra. Se cumpre em nosso viver, porque hoje somos herdeiros de toda a bênção, de toda a graça, de toda a manifestação do poder de Deus, e por nosso intermédio, Deus quer estender esta obra santa a muitos outros corações. Portanto, irmãos, sejamos promotores da paz, vivamos esta paz e atendamos, pois, os apelos deste estimado profeta de Deus. Digo mais, que seguindo a linha de meditação que ontem meditamos, que ontem realizamos, eu digo que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua justiça perfeitíssima, sempre se antecipou às grandes tragédias sofridas pela humanidade. Sim, se antecipou com providências belíssimas do seu amor, no intuito de salvaguardar a humanidade de grandes sofrimentos. E prova disso foi o dilúvio. Quanto Deus, por intermédio do seu servo Noé, anunciou aquele acontecimento, e até que chegou o dia e tudo aconteceu, e grande parte daquela humanidade presente naqueles dias, só a família de Noé é que se salvou. Então alguém poderá perguntar: mas Deus destruiu a humanidade? Deus não destrói. Eles se destruíram pela autoescolha, pela auto-opção que tiveram em não dar ouvido àquele servo de Deus e colher o fruto daquilo que escolheram. Escolheram as coisas passageiras e com as coisas passageiras sucumbiram. Mas Deus tinha e tem o direito de renovar a terra tantas quantas vezes quiser, com servos eleitos, pessoas que provem o seu amor e o seu carinho para com a justiça divina, o seu amor para com a sua bondade e misericórdia. E Ele quis renovar a terra com pessoas bem intencionadas, que vivessem a sua santa vontade. Outra tragédia foi a destruição de Sodoma e Gomorra. O anjo perguntou a Ló, ou Ló perguntou ao anjo: se tiverem tantos justos, não acontecerá isto? Ele disse que não aconteceria, e assim foi se dando, até ficar só a família de Ló. E aí Deus então retirou a sua graça por completo, e aconteceu o que nós conhecemos: a destruição das duas cidades. Mas não por Deus, porque Deus retirou toda a sua graça. Então ficaram à mercê do poder destruidor, que está sempre atento a todas as oportunidades que tiver para minar uma vida, para minar os planos de Deus naquela vida, ou para fazer coisas que não é desejo de uma vida, que quer a Deus e quer a sua salvação. Mas aconteceu. Outra coisa que Deus antecipou-se
foi a vinda de Jesus nosso Senhor, antes que aquele povo fosse totalmente esmagado pelo poder político de César Augusto, pela escravidão, portanto, política, de um poder arrasador, e também pelas deturpações dos ensinos doutrinários. E antes que tudo acontecesse, como uma minação completa dos ensinos deixados pelos profetas, Deus enviou o seu amado Filho Jesus como a maior prova do seu amor, numa última tentativa de resgate do ser humano, para merecer a sua graça e a sua bênção. E Jesus realizou uma obra extraordinária de salvação, uma obra perfeita e completa, quanto ao dar salvação e deixar esta salvação à nossa disposição, a todos aqueles que queiram crer, aceitar e obedecer a sua santa orientação. E agora, passado 20 séculos do nascimento do Divino Mestre, e agora, Deus procede tem o mesmo procedimento, se antecipa ao período mais difícil da vida humana, de ilusões, seduções, degradações, de encanto, extasiamento pelas coisas materiais, de um distanciamento lamentável do seu Criador, obcecado pelas coisas deste mundo, onde tem acontecido tanto pranto, onde está havendo tanta violência, tanta maldade. Então Deus se antepõe, ou adianta os seus planos, ou intercepta a trajetória dos dias e dias, para criar a sua obra, para então, em um alerta belíssimo e extraordinário, alertar todos quantos queiram a salvação de sua alma, que os dias são difíceis, os dias são sombrios, há muito sofrimento no mundo, e o pecado infiltrou-se de modo terrível em todos os segmentos da sociedade e até nos lugares sagrados, como ficou profetizado. Então, Deus toma suas divinas providências mais uma vez, para provar o seu grande amor, a sua grande misericórdia, a sua grande compaixão, o seu extraordinário desejo e incansável prazer de poder salvar almas, proporcionar condições de reconciliação do ser humano para com o seu Criador, para poder salvar. Então, estamos vivendo os dias profetizados por Jesus, quando ele disse que nesses dias tudo haveria de se repetir como nos dias de Noé, quando casavam-se e se davam em casamento, completamente absorvidos pelas coisas deste mundo, pelo viver social, e alheios ao cumprimento da palavra divina, e tudo veio acontecer. Por isso hoje a Santa Vó Rosa foi profetizada e anunciada como a grande arca espiritual, a semelhança da arca de Noé, da que fora a arca de Noé para a salvação daqueles que creram e viessem a crer. Hoje a mesma coisa se repete sim, numa profecia que Jesus disse a Santa Vó Rosa, eu não sei em que altura do ministério dela, mas logo no início da obra, quando aconteceram as primeiras explosões no meio do seu povo, e ele disse: minha serva, nesta igreja tudo se repete, e haveria de se repetir com seu ministério sagrado, ser a grande arca espiritual, para abrigar, para salvar, para dar todo o amparo e proteção a todos quantos viessem a crer, sendo o nosso anjo da guarda por excelência, com a colaboração de Jesus sempre ao lado dela, e ela ao lado de Jesus, como as duas testemunhas mártires que estão travando a grande peleja, como São João, o apóstolo São João profetizou no Apocalipse.
e conta com a cooperação deste profeta santo de um poder extraordinário, cuja humildade equipara ou se nivela ao seu grande poder. Humildade que representa a Jesus, a humildade de Jesus, a humildade da Santa Vó Rosa de Maria Santíssima, e é um exemplo para todos nós. Por isso ele, com muita autoridade, tem o direito de nos conclamarmos a sermos simples, humildes, porque os santos de Deus são simples, humildes, e nosso Deus é humilde, e ele prova a sua humildade, mais uma vez se voltando para esta humanidade, para conceder salvação. Portanto, irmãos, estamos como Igreja do Santo Consolador, tendo ela à nossa frente, sobre nós, ao nosso lado e à nossa retaguarda, como o grande clarim divino a conclamar aos corações que estamos em dia de salvação, para que nós tomemos muito cuidado, embora numa fase tão avançada da tecnologia, mas que também muito aproveitada pela esperteza do poder do pecado, enfim, para prejudicar a humanidade. Os dias são difíceis, atrapalhando a felicidade da humanidade, e esta igreja é como este clarim divino a conclamar os corações para os bons costumes, para que sejamos honestos, honrados, nos preocupemos com a família, este patrimônio divino que Deus instituiu para a nossa verdadeira felicidade, como base sólida de uma sociedade bem instruída, sólida, bem firmada, cuja família está sendo solapada pelos costumes da modernidade e ideias que não cooperam para a verdadeira felicidade do ser humano. Amemos nossos filhos como esposos, sejamos sinceros, amemos nossas esposas e juntos nos amemos e amemos nossos filhos, nossas crianças, para que eles tenham entendimento, sabedoria e muita fé, desenvolvam esta fé. Contemos a eles histórias sagradas da vida desta igreja, do ministério da Santa Vó Rosa, ensinando-os a ouvir a hora milagrosa. Jovens, crianças, todos nós, adultos e mais idosos, é hora de ouvirmos a hora milagrosa, de lermos nossos livros, de estarmos intimamente ligados com a obra de evangelização desta igreja, com seus ensinos, para que saibamos orientar nossos passos, os passos de nossos filhos, mantermos o matrimônio intacto, como instituição divina que visa o nosso bem. Fujamos dos maus costumes, dos vícios e das más ideias, e de tudo aquilo que pode prejudicar a nossa comunhão com Deus. Vamos disseminar os bons costumes de uma vida elevada, de paz, de amor, de boa convivência, de honra, de honestidade, de um caráter ilibado, polido pelas mãos do Santo Consolador, por intermédio desta doutrina e disciplina santa. Portanto, tenhamos um viver justo, é o conclame deste profeta, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e da Virgem Maria, e em nome dele próprio. Que sejamos em tudo dedicados ao bem, propaguemos a verdade, porque estamos sendo fartos da verdade, dirigidos pelo Espírito prometido da verdade, que nos guiaria em toda a verdade. Portanto, fujamos e evitemos a mentira, o engano, a falsidade, a ilusão que tanto degrada, tanto seduz e derrota tantas milhares e milhares de almas e bilhões de almas, porque hoje a população mundial atingiu 7 bilhões de habitantes. Então a nossa missão é nobre. Deus nos concedeu uma glória que a nós estávamos reservados. Sem que soubéssemos, recebemos o convite divino ao ouvirmos a hora milagrosa, a voz que clamava aos nossos corações,
e outros por convite de pessoas pertencentes a este caminho, mas que deram ouvido e abraçaram a este convite com muito amor, e por isso passamos a pertencer a este rebanho santo e fazermos partes de desenvolvimento, da aplicação do juízo divino, da sua justiça, do seu amor, da sua bondade. Irmãos, a glória que nós desfrutamos, que nos foi reservada e que está nos proporcionando uma oportunidade feliz de cooperarmos com os planos de Deus, é inexplicável. Entendamos esta realidade que vivemos nos dias atuais. Embora num mundo difícil, sombrio, de trevas e de tantas coisas ruins, a semelhança do mundo em que Jesus veio, quando foi dito, profetizado pelo profeta Isaías, que no vale das sombras da morte, uma luz resplandeceu e despertou a muitos que jaziam nas sombras do vale da morte. E hoje acontece a mesma coisa. Esta palavra divina, como clarim divino, precisa ser propagada, difundida pela hora milagrosa, pelos púlpitos da Igreja Apostólica, pelo nosso exemplo, dedicação, consagração, santificação de costumes e de viver, próprio de um povo que prova sua inteligência ao desfrutar com abundância dos recursos proporcionados pelo progresso que hoje vivemos, de modo racional, inteiramente salutar ao nosso corpo e à nossa alma, sem qualquer prejuízo. Mas se nós não soubermos exercer o direito que Deus nos deu, de sermos sábios diante da luz desta doutrina e disciplina santa, não saberemos, não teremos inteligência e sabedoria suficientes para bem desfrutarmos dos recursos da tecnologia que hoje apresenta os seus avanços e que num futuro, segundo os estudiosos, promete ainda ser mais promissora, atingir a nanotecnologia, a nanorobotização, a nanomedicina. Portanto, visando bem o socorro da vida sofrida da humanidade, mas que os cuidados precisam ser garantidos, precisam ser tomados com muita fé, ardor e fervor, para que não deturpemos o bom uso desses recursos em coisas que nos prejudiquem, como está prejudicando a maior parte da humanidade. Sejamos atentos, provemos o nosso direito de exercermos a nossa cidadania, que recebeu como sobrenome de apostólico, a nossa cidadania de filhos de Deus, pertencentes à cidade santa, Jerusalém eterna, princesa da paz, tabernáculo de Deus, a cidade prometida no Apocalipse e que hoje precisa resplandecer. É necessário, urge-se, portanto é urgente que se cumpra em nosso viver o que Jesus profetizou, que nós, nos dias atuais, como eleitos de Deus, e todos aqueles que vierem a crer, se tornem a luz do mundo, a luz do mundo, que resplandece, que dissipa as trevas da ignorância das coisas de Deus, da separação de um Deus bondoso e altíssimo, onipotente, onisciente, absoluto, Deus dominador, criador do universo e de todas as coisas boas, justas e perfeitas que existem. Portanto, irmãos, e sejamos o sal da terra. Sal é aquilo que conserva. Conservemos em nosso viver os costumes ditados por esta doutrina e disciplina santa, de uma doutrina imaculada, que custou e foi selada com o sangue de um mártir, que despojou-se da sua majestade temporariamente, mas que correu um risco muito grande,
e numa prova de um amor sem medidas, de um amor infinito, impossível de ser medido. Como provas deste amor, veio padecer por nós, para nos dar o direito de hoje sermos apostólicos do Santo Consolador e do Supremo Pastor. Então, irmãos, sejamos o sal da terra. Vamos atrair de Deus o seu interesse ainda por este mundo, em promover uma obra de salvação, na busca incontida e incansável de almas preciosas que queiram a sua graça e o seu reino, e sejam fartas de justiça e de amor, como nós estamos sendo fartos no conhecimento do amor ao próximo, do amor fraternal, da verdadeira paz, de uma vida íntegra de caráter e em família, pais ajudando os filhos, filhos ajudando os pais, se respeitando e sendo íntegros no caráter de um filho de Deus, para ajudar a salvar, para que o nosso exemplo brilhe como uma luz fulgurante no meio de uma sociedade tão carente da graça de Deus. Irmãos, pensemos na responsabilidade que prazerosamente Deus nos concedeu, que nos alcançou, e que felicidade, que honra inexplicável. Temos hoje a incumbência de exercermos esta responsabilidade, de sermos integrantes de um povo que tem sobre si o governo teocrático do nosso Deus, exercido pela Santa Vó Rosa, por Jesus nosso Senhor, pela Virgem Maria Santíssima, com a colaboração do ministério excelentíssimo, perfeitíssimo e gloriosíssimo de um profeta santo, justo, perfeito, nosso estimado santo profeta irmão Aldo. Sejamos humildes, sejamos perdoadores, sejamos propagadores dos bons costumes, das boas ideias, rechacemos os maus costumes, as más ideias, as más intenções, as coisas furtivas que tentam adentrar no nosso viver para nos derrotar, porque o pecado é terrível, ele é furtivo, ele é dissimulado, é disfarçado, tudo isto é a mesma coisa. Ele se disfarça, ele pode se transformar até em um anjo de luz, para enganar, se possível for, até os eleitos de Deus, e ele assim faz com a intenção de nos derrotar, apresentando tantas coisas que parecem ser úteis, mas que não passam de armadilhas, como é o hino que o coral canta, e nós cantamos toda vez que sofejamos algum trecho deste hino. Portanto, irmãos, sejamos espertos no bom sentido, como dizia a nossa protetora Santa Vó Rosa, espertos como uma serpente, portanto simples, mansos de coração, sábios, porém corajosos, instruídos, de um nível elevado no conhecimento da justiça e das coisas de Deus, o suficiente para nos mantermos em comunhão com o reino celestial e termos em nosso comando, o comando de nossa vida, as mãos poderosas de um Supremo Pastor, de um Consolador, de uma Virgem Maria Santíssima e de todos os santos e anjos que eles enviam como nossos anjos da guarda para nos proteger em nosso viver cotidiano, ou seja, no dia a dia do nosso labutar para ganharmos o pão de cada dia. Pensemos, irmãos, pensemos na honra, na grande glória que nós já estamos desfrutando em sermos coparticipantes do Príncipe da vida e de suas vitórias, em sua última incursão contra o império do mal, junto com o Consolador, para obter a última e grande vitória final. Pensemos nesta honra de cooperarmos, estarmos desenvolvendo esta obra,
lado a lado desses santos poderosos que contam com a nossa participação indispensável pelo nosso bom exemplo de consagração e santificação, de uma vida de moral elevada, de uma vida de bons princípios, de paz, de harmonia, longe da violência, longe no sentido assim, de não praticarmos, porque estamos vivendo em comum e ao nosso derredor a violência acontece todos os dias, todas as horas, todos os instantes e momentos. Então, longe assim, no sentido de não praticarmos, de não sermos tragados pelos encantos desta vida e sermos precipitados e nos tornarmos decaídos na prática de costumes, ideias e comportamentos que não condizem com a vida de um filho de Deus. Vamos ajudar a salvar, vamos ficar firmes nesse santo caminho, vamos lutar pela nossa felicidade e a nossa salvação, porque mais do que nunca o poder de Deus está com abundância à mercê da humanidade e muito mais sobre nós que temos este conhecimento, e é nosso dever sagrado propagarmos esta abundância da graça divina que nos cobre, que nos envolve, que nos domina, para sermos felizes e bem-aventurados. Vamos compartilhar esta grande honra e felicidade com aqueles que ainda não conhecem esta doutrina santa, para que venham a conhecer e tomar parte da mesma e ser muito felizes e bem-aventurados. Amém. Convido os que estão assentados a ficarem em pé. Vamos orar para finalizarmos a nossa reunião. Bendita Santíssima Rosa, todo louvor e adoração à Senhora, Pai, Filho, Divino e Espírito Santo, que concentraram na Senhora todo este poder extraordinário, invencível e inabalável, e a Senhora o manifesta para o nosso bem, para a felicidade de todos aqueles que creem e vierem a crer, para a nossa estabilidade de fé, para a nossa pujança no desenvolvimento desta obra sagrada de amor e caridade. Louvor e adoração à Senhora, ao nosso santo irmão Aldo, nossa Mãe Maria Santíssima, a Jesus bendito, autor desta doutrina e consumador da mesma, porque veio e deu seu sangue precioso e a selou para que ela tivesse e tenha um valor eterno. E a prova que é eterna é que, passado 2000 anos, um povo ressurgiu, e nós formamos este povo para a honra e glória do nosso Deus, e estamos desfrutando das bem-aventuranças da vitória do nosso Supremo Salvador. E a Senhora Santa Rosa, como testamenteira deste fato belíssimo e extraordinário, dessa história tão sagrada e verídica, maravilhosa, rejubilante, nosso louvor e adoração à Senhora, por propagar o reino de Deus na terra e ser o anjo protetor de todos aqueles que vierem a crer, e levar da água da vida, com a nossa cooperação, o cantil da água da vida. Precisamos levar as almas combalidas, que os médicos espirituais, que a Senhora Jesus, nosso irmão Aldo, nossa Mãe Maria Santíssima vão socorrendo, e a nossa cooperação nesta recuperação, com o nosso exemplo, com a nossa vida disciplinada. Bendita Avó, ajude-nos a compreendermos a realidade que vivemos, realidade de glória, de majestade, sim, realidade em que um povo está sendo convocado a permanecer firmes nesse santo caminho, para ajudar o nosso Deus e a Senhora e todo o poder celestial a salvar almas e dar uma última oportunidade de salvação a todos aqueles que vierem a crer. Rogo que nesse instante, Santíssima e Bendita Avó Rosa, exercendo toda a autoridade que lhe é peculiar, de consolador, de anjo protetor, de santa que faz valer o juízo e o amor divino, que a Senhora, pois, exerça todo este poder para a honra e glória de Jesus nosso Senhor, enfim, da Trindade excelsa e de todo o poder celestial e da Senhora mesma, e para a honra e glória do ministério deste profeta santo. Exerça esse poder para curar, abençoar, aliviar as dores, resolver problemas e situações difíceis que os seus filhos estejam passando e estão apresentando-os diante da Senhora, inclusive esses que estão ausentes, representados pelos seus nomes inscritos nessa caixinha de pedido de oração.
acamados, doloridos, enfermos em hospitais, casas de saúde, maternidade ou pronto-socorros, ou mesmo no leito de dor nos seus lares ou na cadeira de roda, impossibilitados de ter uma vida normal. Estão clamando e esperando com fé, paciência, confiança e muito amor pela providência divina que a Senhora possa tomar sobre eles, aliviando-os e dando solução aos seus padecimentos ou uma saída feliz. Que a Senhora os socorra, proteja e os ampare. Abençoe as mães, este ente tão querido, para que bem cumpra sua sagrada missão de mãe, conselheira, companheira, instrutora de seus filhos, formadora do bom caráter das criancinhas e dos mais grandinhos e de seus jovens. Estejam sempre atentos, lado a lado dos seus jovens, que sofrem em um mundo tão conturbado, tão cheio de perdição e maldade, de tantos encantamentos fúteis que só visam a perdição da alma. Mas a Senhora, usando essas mães, possa inspirá-las para que tenham uma palavra sábia para ajudar a Senhora, o nosso irmão Aldo, na boa condução desses jovens, e seja uma juventude que dê em tudo bom exemplo, vitoriosa e feliz em seus ideais de estudo, na formação do lar, do namoro, do casamento, enfim. Ajude o casal para que viva unido, esposo e esposa, haja uma convivência pacífica com os filhos respeitem os pais, ouçam as suas palavras sábias e experientes e as pratiquem, e os pais respeitem seus filhos, considerando-os como almas preciosas que precisam do seu apoio de pai e de mãe. Ajude os idosos para que bem possam suportar os dias difíceis em que o corpo está em declínio pelas doenças profissionais adquiridas no longo dos anos, quando exerceram suas profissões debaixo do sol, da chuva, do vento, do frio, do calor, e adquiriram reumatismo, artrite, artrose, doenças que atacam os nervos de ligaduras juntas, os ossos, e até mesmo as doenças dos órgãos internos que atrapalham o bom funcionamento, o equilíbrio funcional dos órgãos internos. Seja qual for a causa, que a Senhora desfaça, exerça o poder de Deus para fazer o melhor, de acordo com a sua santíssima justiça e juízo. Dá o seu socorro a todos, para que todos vivam em paz e permaneçam firmes nesse santo caminho. Bendita avó, dai-nos a bênção do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Irmãos, recebam esta bênção preciosa que a Santa Avó Rosa nos concede em nome da Trindade excelsa, em nome dela própria, como consolador e anjo protetor deste rebanho, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, e o nosso estimado, bendito Santo Profeta, irmão Aldo, também nos abençoa, para que sejamos felizes e bem-aventurados. E por esta honra, ó Santíssima Avó Rosa, que a Senhora nos concedeu mais uma vez, de aqui estarmos unidos e reunidos para meditarmos nas coisas de Deus, na doutrina e disciplina que a Senhora com o irmão Aldo tem nos revelado e está nos revelando. Nosso louvor, adoração, glorificação, exaltação, veneração à Senhora, hoje e sempre, e a todo o poder celestial, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para todos.